Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre imóveis, exatamente, um sonho muito grande do brasileiro, casa própria, comprar o primeiro AP, como fazer para adquirir, financiar, alugar, comprar, consorciar, tem tantas possibilidades, né, nessa compra muito grande aí, que é o sonho do brasileiro, e há muita dúvida no que diz respeito à parte financeira, relacionada a essa decisão, a essa escolha, né? E nada melhor do que contar com a participação aqui de dois nomes de peso da Acreditas, que é uma grande empresa inovadora na área de empréstimos e financiamentos. No caso, hoje a gente vai falar sobre o imobiliário, né? E vamos ouvir deles, que têm soluções de amplo espectro, digamos assim, tanto para aluguel quanto para financiamentos, para até mesmo intermediação, acho. Vamos confirmar aí da compra, escolha do imóvel, sempre aplicando muita tecnologia, e eu acho que tanto o Eduardo Muscati, que é diretor de financiamento imobiliário da Acreditas, e o Rui Chaves, que é head de soluções imobiliárias, tem bastante para compartilhar com você que está no mercado imobiliário, pensando se compra ou não, se financia ou não, como é que está o momento. A gente vai falar um pouco de momentos de mercado também, né? É sempre importante dar esses números aí, quem compra agora, quem espera, compra ou financia. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Peço que se apresentem aí melhor do que eu fiz, por gentileza, para a gente começar o nosso bate-papo. Vai lá, Edu. Fred, acho que você apresentou bem, cara. Tô pronto. Vamos ao assunto que é o que interessa a todo mundo. O que a gente puder ajudar, o que a gente souber ajudar. Acho que o bate-papo é bem interessante porque o tema está na cabeça de todo mundo, né? Dado que a moradia é, na minha opinião, a principal condição para as pessoas terem uma qualidade de vida e a principal, quando se fala na compra, o principal investimento normalmente da vida de uma pessoa. Então é um assunto que interessa a todo mundo e que no que a gente puder ajudar no processo de tomada de decisão ou de avaliação de opções, estamos aqui para ajudar. Boa, concordo com o Edu 100%. Acho que tanto o aluguel ou a compra do imóvel é assunto que está sempre em pauta aí para diferentes públicos, então estamos prontos. Então, beleza. Então vamos começar com isso aí. Vocês atendem os dois públicos aí, não acredito, né? Como é que vocês direcionam o pessoal dependendo de que vocês mandam para um lado ou para o outro? Não, para você parece que aluguel é melhor, para você já cabe um financiamento, uma compra. O que vocês teriam aí de pointers, aí, de dicas rápidas aí para o público de vocês? Vai lá, Rui. Normalmente a gente já recebe eles com essa decisão meio que tomada, né? Então são duas áreas, né? A área que cuida da pessoa e da imobiliária, do proprietário que estão fazendo a relação de aluguel, né? Então a gente oferece essa proteção financeira para a transação e o Edu recebe já quem está pensando aí em fazer o financiamento para adquirir o imóvel, né? Então a gente já recebe eles com a decisão tomada, mas a gente entende que antes dessa etapa ele passou aí por um processo de entender qual que era a melhor solução para ele, né? Dá para dar uma palhinha para a gente sobre o que, para quem está escutando aí, 2 minutinhos aí sobre o que você, Rui, consideraria para ir para a direita ou para a esquerda nesse caso? Você disse aluguel ou financiamento? Ó, Fred, é uma pergunta assim, não existe resposta certa e não é querer fugir muito da resposta não, sabe? Acho que depende muito do momento de vida da pessoa, de vários fatores. Eu acho que até para deixar quem está assistindo aí tranquilo, você vai encontrar muitos economistas muito bons hoje optando por aluguel e muitos economistas muito bons hoje optando por comprar o imóvel. Então você pode ficar tranquilo que a decisão depende do momento de vida que você está, depende de como é que é a sua estrutura familiar, se você já está morando com uma pessoa ou não está, se você tem filhos, não tem, se você quer viver próximo a grandes centros urbanos
para estar mais perto do seu trabalho, não quer? Como você enxerga a alocação do seu patrimônio, se ter um imóvel faz sentido para você na sua vida ou não faz? Então, assim, óbvio que a gente pode entrar aqui no mérito depois do momento da macroeconomia e se financeiramente apenas vale a pena um ou outro, mas a decisão é muito mais do que financeira, né? O que o Edu acha Eu aí? queria acrescentar exatamente nessas últimas palavras que o Rui disse, que é assim, também construindo no que a gente disse antes, que é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa, e considerando que a maior parte do nosso público, inclusive os jovens, que o Fred disse que também é uma grande parte da nossa audiência, que muitas vezes, primeiro, não tem a opção de comprar, ou se tem o dinheiro para comprar ou não tem, isso gira um possível caminho. Mas a maior parte que vai para o aluguel não tem o dinheiro ainda para comprar, então não tem essa opção. E quando tem a opção, tem uma questão que é a emoção, né? E aí, assim, você gosta de um lugar, mas que não cabe no seu bolso para comprar, ainda que economicamente faça sentido por qualquer motivo você comprar, não é uma decisão financeira, é muito mais uma decisão emocional. E então vamos começar assim: existe todo um público que não pode comprar e o aluguel é uma excelente alternativa, especialmente enquanto esse público constrói um patrimônio para poder mover para o momento de compra. E a outra coisa é assim muito importante quando você pode primeiro alugar, depois comprar, porque você estabelece um conhecimento de uma determinada região, de um determinado microclima daquela região, se faz barulho, se tem trânsito, se de manhã é ruim, se tem feira na porta. O aluguel é muitas vezes um bom passo para você chegar na decisão de compra. Então, só para, né, não prolongar muito, a gente ainda vai ter muito aqui para falar, mas a decisão normalmente não o que eu faço, compro ou alugo, a não ser quando alguém está pensando só no aspecto financeiro do negócio, tá? E aí a gente pode falar mais sobre isso. Não, é ótimo. Eu acho que é muito bem contextualizado por vocês, falaram de diversas coisas, né? Do test drive que o aluguel permite, o problema da falta de capitalização para poder dar uma entrada ou fazer a compra pagando à vista, né? Ou mesmo a entrada do financiamento, toda a questão de momento de vida, fase, transições de trabalho, aumento de família, casa, solteiro, tem filhos, aumenta um quarto a mais. Tudo isso, sem dúvida, é grande parte da decisão e concordo muito com vocês sobre o aspecto emocional também, naquela história de, muitas vezes, pode até não ser financeiramente a melhor escolha, mas é que te traz mais tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir bem, né? Afinal de contas, o dinheiro serve para isso. Muitas vezes a gente gasta e investe para ter esse tipo de tranquilidade. Mas vocês não vão escapar da gente falar um pouco sobre a parte financeira sobre isso aí também, não. Sem dúvida. Né? Eu acho que quem está escutando esse podcast, eu acho que gostaria de um pouco de referencial. A gente não precisa de bater os números aí nos centavos, mas de grandes ideias. Por exemplo, a gente tem eu acho que uma coisa que a gente escuta muito aqui no Do Canto do Seu Bolso, que é alugar é jogar dinheiro fora. Eu estou pagando por uma coisa que não é minha. Mas eu acho que quando a gente faz um financiamento também, Edu, não é pessoal, eu sei que sou diretor de financiamento da Acredito, então não me leve a mal, não estou, né? Mas você está pagando, você está jogando uma parte desse dinheiro fora, que é o juro do financiamento, ou seja, um é o aluguel do imóvel, né? E o outro é o aluguel, que a gente brinca aqui, do dinheiro, tá? Então, acho que talvez valha dar umas palhinhas aí nessa parte mais, chamar de hard, aí, financeira, das diferenças do que seria o aluguel ou o financiamento, né, do ponto de vista financeiro. Você pode falar um pouco sobre isso também? Sim, Vai lá, claro. Rui. Eu acho que assim, é legal a gente até dar um contexto da situação atual, do último ano do ano de agora, porque acho que tem bastante de economia aí e pode dar uma visão legal para quem está escutando. Assim, a gente vem olhando para 2022, né? A gente vem de um ano em que a gente teve uma alta gigante do preço do aluguel,
né? E essa alta gigante foi assim, se eu não me engano, o IPCA fechou a quase 6 em 2022 e a variação do aluguel foi de 16, assim, foi quase 3 vezes a inflação, né? E aí, o motivo dessa alta são vários e você vai ver que nem todos são financeiros. Então, por exemplo, né, fim da pandemia, né? Então, pandemia foi aquele momento que todo mundo ajustou o preço, não fez reajuste durante a pandemia, deu desconto para os inquilinos, e aí, na hora que tudo voltou ao normal, chegou a hora de colocar de novo o preço onde tinha que estar, então teve um reajuste muito grande. Além disso, as pessoas começaram a voltar para os grandes centros urbanos, né, onde tem os apartamentos menores e muita oferta de locação, para voltar para os seus trabalhos, e com isso, com o aumento da demanda, também contribui para o aumento do preço, né? Além disso, teve o aumento do INCC, né, do custo da construção civil, em que os imóveis ficaram mais caros, e acompanhado, e aqui entra um pouquinho da parte econômica, do aumento da taxa de juros básica, né? Então, a gente estava vendo ali taxa de juros que desde agosto do ano passado estava em 3,75, ou seja, o custo de se financiar um imóvel ficou mais caro, o imóvel ficou mais caro, e aí as pessoas correram para o aluguel. Então, todo esse movimento de altas taxas de juros, como outras coisas, fazem normalmente as pessoas migrarem para o aluguel. E por quê? E aí entra um pouco nesse aspecto de que você falou, pô, a pessoa está jogando dinheiro fora. Mais ou menos, porque ela, com o dinheiro que ela está pagando, dependendo da taxa de juros, com o dinheiro que ela está pagando de aluguel, ela está morando num imóvel bem melhor do que ela estaria morando com esse mesmo dinheiro usado numa parcela de financiamento, né? Dependendo da taxa de juros. Mas daí o mercado começa a se equilibrar, porque com esse aumento da taxa com esse aumento do aluguel agora e o aumento da inflação, o Banco Central começa a regular, talvez se tiver espaço para descer essa taxa de juros, e aí vai ter novamente oportunidade de gente que não conseguia financiar um imóvel, voltando a poder financiar um imóvel, e aí indo de novo para a opção da compra, né? Então, você vê como é para lá e para cá, mas respondendo a pergunta assim, do ponto de vista financeiro e econômico, o que está acontecendo agora foi um grande exemplo, né? A alta de taxa de juros fez as pessoas migrarem para o aluguel, né? E o contrário, no momento que essa taxa de juros começar a cair, você abre espaço para as pessoas conseguirem financiar com a renda que tem um bom imóvel e elas voltam a migrar para a compra do imóvel. Deixa eu botar alguns números aqui de uma maneira bem clara para ver se a gente dá nome aos bois. Então, o Rui, que é o mestre aqui, Rui, um aluguel hoje está em torno do que 0,4% do valor de um imóvel? Por aí, varia. Mensal? Mais Na ou média, menos? sim. Tá. E os juros hoje, a parcela de juros hoje, em termos de custo efetivo total de um empréstimo, está em torno de 1%. Tá? Então, num imóvel de 500 mil reais, você vai pagar 2 pau de aluguel, e se você financiasse 100%, na verdade você vai financiar no máximo 80%, você vai pagar 4 mil ou 5 mil de juros. Então, a lógica que você colocou de que o que eu gasto no aluguel eu pago nos juros é parcialmente verdade. Parcialmente por quê? Porque o aluguel você não acrua no seu imóvel e os juros você acrua. O que quer dizer acrua? Você soma no valor. Então, uma parte desses 12% ao ano que está custando hoje para financiar o imóvel, uma parte disso corresponde à inflação que está embutida em toda a economia. Digamos hoje, com a inflação em torno de 5, 6, você tem uma taxa de juros real de 6%, que acaba ficando muito próximo daquele valor de 0,5% do aluguel, os juros. Então, tentando simplificar a conta, o que acontece? Você compra o imóvel pagando juros, hoje o imóvel custa 500 mil, você paga durante 30 anos, daqui a 30 anos esse imóvel de 500 mil você pagou 2 milhões. Nossa, eu paguei 1,5 milhão de juros. Mas quanto que vale o imóvel naquele momento? Vale 2,5 milhões. Essa é a realidade, tá? E se você tiver pago ele à vista, você pagou 500 mil, você vender ele por 2,5 milhões, você teve um lucro imobiliário de 2 milhões e vai pagar um imposto enorme sobre isso. Se você financia, esse custo do financiamento faz parte do custo de aquisição e você está com o teu custo equilibrado com o possível preço de venda. Então, do ponto de vista meramente financeiro, eu diria assim que o equilíbrio
entre o que custa e o que vale, a gente está muito próximo hoje, uma inflação de 6 e um juro real de 6, tá? Com a diferença de que você não está jogando dinheiro fora quando você compra. E, em segundo lugar, a casa é sua. Todo mundo que mora de aluguel, você fala assim, poxa, por que você não manda pintar essa parede? Por que você não arruma essa porta? O imóvel não é meu. E aí você passa a vida morando num lugar que não é seu e, portanto, você não ama e você não se dedica e você não deixa ele com a tua carinha. Para mim, esse intangível, eu sei que a gente está num podcast de economia, tá? Mas como você também sabe como economista, a principal faceta da economia é a psicologia, né? É assim, como é que as pessoas pensam e reagem. Então, de novo, do ponto de vista financeiro, tem tudo isso que a gente falou aqui, não é tão óbvia a decisão, mas a hora que você bota o emocional e o que eu posso fazer? Eu posso comprar? Eu tenho no mínimo 10% do imóvel para dar de sinal? Naquele imóvel de 500 mil, você tem que dar no mínimo 50 pau ou 100 de sinal. Eu tenho isso? Não tenho. Tá? Uma vez que eu compro o imóvel, eu vou ter dinheiro para cuidar da manutenção, que é outra coisa. No aluguel você não paga a manutenção pesada. Você paga a pintura e tal, mas a manutenção você não paga. Se for uma casa, eu moro numa casa. Nossa, todo dia tem coisa para fazer. Quando você aluga, você não tem esse gasto. Mas se o proprietário não fizer ele o gasto, você vai morar cada vez num lugar pior. Então, falamos um pouco de dinheiro, mas eu volto sempre para o emocional, porque é uma coisa muito importante. E esse é um ponto legal que o Edu está trazendo, assim, porque tem uma diferença de gerações aí, né? Esse custo que o proprietário carrega, né? Esse peso que o proprietário carrega da manutenção, né? De se ter o ativo do seu imóvel, quando você olha para uma geração millennium e depois, nem todo mundo está disposto a ter isso, né? Então, assim, eu concordo 100% com essa decisão emocional, assim, e aí defendendo entre aspas, né? Porque eu, apesar de ter um produto de aluguel, moro num imóvel próprio, né? Então, assim, você vê como é a psicologia do negócio. Mas, assim, defendendo um pouco o lado do aluguel, em compensação, o custo de troca é muito baixo, né? Hoje esse ano você pode estar morando num apartamento num bairro, aí, putz, daqui a um ano que vem, cara, eu quero tentar morar, vou para um bairro mais barato para ver se eu moro numa cobertura legal, sabe? E você acha uma cobertura legal num bairro mais barato pelo mesmo preço. Agora eu vou tentar ver se eu moro num loft, agora numa casa. Então, assim, e tem acho que as novas gerações estão muito nômades, né? E ainda mais com trabalho remoto. Então, assim, de fato é uma decisão que eu concordo com o Edu, que tem bastante de psicológico aí. Não, cara, legal. Pô. Diga, vai, Edu, vai. Não, eu ia acrescentar também, de novo, assim, a gente tem que separar o investidor do morador. Então, se a gente está falando com o investidor, você para e fala por quanto eu compro, quanto eu pago de juros e por quanto eu alugo. E essa é uma conta que hoje também fecha bem. Você compra o imóvel e com o dinheiro do aluguel você paga uma parte importante da prestação. Então, é um bom negócio. É um bom negócio. Mas por que ele mora num imóvel quando ele trabalha com aluguel? Porque ele quer saber que ele tem aquele patrimônio. Se tudo der errado, eu tenho onde morar. E se eu tiver que sair daqui, eu alugo, eu tenho uma renda. E isso faz agora, então, voltando para a economia, juntando o emocional com a economia, meu pai me ensinou que entre todas as coisas que você deve ter como parte do teu patrimônio, tem ao menos um imóvel. Porque faça chuva ou faça sol, você tem um teto. Isso é emocional, mas é econômico também. Porque essa segurança, por um lado, ela se reflete na questão de que o imóvel, por que em inglês chama real estate? Porque é um valor real, é um valor tangível. E os dois, eles não são excludentes e muito pelo contrário, eles coexistem muito bem, né? Primeiro que é muito, acho que as pessoas esquecem que para todo inquilino tem um proprietário, né? Vamos lá, né? Se não tiver um proprietário, o cara não consegue alugar de ninguém. Então, alguém precisou comprar um imóvel para alguém poder alugar, né? E depois, se você for em mercados de juros mais baixos, como os Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ver investidores fazendo lá, eles compram um imóvel, tá?
aí eles refinanciam ou constroem, né, refinanciam esse imóvel, que é basicamente financiar novamente, né, que é o home equity que a gente faz aqui, e colocam para alugar, porque o preço que ele ganha no aluguel paga a parcela que ele está pagando no financiamento, e é um ótimo investimento imobiliário, e ele vai acumulando patrimônio assim. Então, é importante a gente deixar claro aqui que não tem preferência por nenhum, e mais do que isso, os dois coexistem muito bem no mercado, né? Cara, vocês estão me abrindo aí a perspectiva, né? Assim, falar de home equity de taxa americana, eu acho que é uma coisa, e falar de juros de financiamento imobiliário no Brasil, no PIC, igual a gente está hoje aqui, a 11% ao ano mais TR, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Eu entendo aí um pouco da matemática que vocês fizeram, realmente concordo, né? Quando você está financiando, você está pagando um pouco a mais do que seria o aluguel, se você for comparar ali mês a mês, né? Prestação versus a mensalidade, né? O próprio aluguel, mas que aquilo, de certa forma, você está construindo um patrimônio real que é teu. Uma parte da parcela de financiamento é juros, outra é amortização, que é realmente construção, né, o pagamento do principal ou do imóvel propriamente dito. E reconheço também o efeito disciplinar, até diria que esse compromisso financeiro traz para a vida das pessoas, né? A gente lida aqui com a desorganização financeira, a falta de orçamento, planejamento de muita gente que acaba se atrapalhando, e muitas vezes o que eles próprios nos relatam é que a existência de um compromisso maior faz com que eles sejam mais responsáveis, né? Então, eu reconheço esses efeitos também e fico feliz assim, de vocês dizerem que, acho que de uma forma ou de outra, né, acho que as duas modalidades têm suas vantagens, podem coexistir, uma pode ser um preâmbulo da outra, né, uma preparação da outra, momentos de vida, acho que é bem acrescentado pelo Rui também, que é a nova geração um pouco menos apegada, a gente faz aqui diversos assuntos, um dos que tem ficado muito na moda é a história do carro por assinatura, por exemplo, nessa perda de vínculo do cidadão com o carro, né, que era aquele bem de orgulho, de dizer que tem, e hoje em dia muito pessoal quer usufruir mais do que efetivamente. Então, perdão. Então, gostei bastante das considerações de vocês, aí, especialmente do debate, da dinâmica. Gostei de ver. Se vocês não tiverem mais nenhum ponto a acrescentar nesse quesito, eu queria passar um pouco para a gente falar da plataforma de vocês aí, e como é que vocês lidam com os problemas, como é que vocês ajudam, né, os clientes que procuram acreditas e resolvem esses problemas comuns. Acho que no meio da explicação pode até deixar claro quais são os principais problemas, os problemas mais enfrentados aí por vocês. Pode ser? Vai lá, começa o Rui, porque esse é o nome do trabalho dele. Justamente ele cuida de todas as soluções, eu cuido de uma delas, mas o Rui é o cara de todas as soluções, então ninguém melhor do que ele. Vai lá, Rui. Valeu, Edu. Mas eu vou focar aqui no do aluguel e aí para você depois focar no do financiamento, mas hoje a Acredita está em parceria com o Grupo OLX, né? A gente está com um produto que chama Aluguel em Dia, e que basicamente ele é uma proteção financeira para o aluguel, para as imobiliárias e proprietários, né? Então, todo mundo que aluga o imóvel passa aí, por uma parte das pessoas, passa aí por precisar ou de um fiador, ou de um cheque calção, ou de um seguro fiança, e tem também uma modalidade que chama fiança onerosa, em que basicamente a gente se posiciona como o fiador do inquilino, né? Então isso faz com que, em caso de inadimplência, a gente vá e honre o pagamento para a imobiliária desse aluguel, e para isso, obviamente, antes desse aluguel ser aprovado, a gente faz uma análise de perfil desse inquilino, etc. E em caso de inadimplência, a gente honre esse compromisso e depois cobra o inquilino, né? E atrasos de aluguéis acontecem, né? Assim, normalmente a renda da pessoa é um pouco descasada com a data do vencimento, né? Então são pequenos atrasos, tem todo tipo de situação. E esse é um produto que ele endereça muito esse problema do proprietário e das imobiliárias exigirem cada vez mais essa garantia de que vai dar
vai ficar tudo bem, né? Que ele vai receber o aluguel dele, porque o proprietário do imóvel também é uma parte que a gente normalmente vê como mais forte, mas é uma parte que às vezes que normalmente não é tão forte assim, né? Às vezes o cara ele tem mais aquele imóvel que é uma renda importante para ele, o aluguel que ele recebe daquele imóvel, e ele precisa ter a garantia de que isso vai ser pago. E hoje as imobiliárias, o que é muito legal que está acontecendo no mercado é que, igual o aluguel em dia da Acreditas, tem diversas soluções, tá? Não tem uma só, nem poucas. Então, a imobiliária normalmente recebe um inquilino e ela roda o perfil desse inquilino em diversas soluções, e isso é ótimo, isso é muito bom, porque primeiro que você aumenta a quantidade de inquilinos elegíveis procurando imóvel, né? Então, você dá para o mercado mais inquilinos que estão ali aprovados, entre aspas, para fazer essa locação, e para os proprietários também é muito bom, porque eles ali conseguem vender, não, alugar o imóvel deles com mais celeridade, né? Então, porque tem ali diversos inquilinos já aprovados, e é muito bom as imobiliárias terem várias soluções dessa para poder fecharem os negócios, porque para a imobiliária também é muito importante, elas que muitas delas vivem dessa taxa de administração, quanto mais negócios de aluguel seguros elas vão fechando, melhor para a reputação delas e melhor para o balanço delas. Então, é basicamente mais uma solução, o aluguel em dia, para trazer segurança para essa relação de aluguel entre proprietário, imobiliária e inquilino. Eu estou aqui ouvindo o Rui falar e eu vou viajar um pouco aqui e fiquem à vontade aí de discordar de mim, mas o que acontece? Acreditas, né? Crédito vem de crer, né? De acreditar. Então, o que a gente está dando? A gente está acreditando na capacidade de um indivíduo que está querendo adquirir ou alugar, nós estamos dando um certificado de que, olha, acredite que isto vai dar certo. Então, o sujeito que está alugando, a gente faz a verificação do locatário e fala, olha, pode crer, acreditas, né? Pode crer que a gente está O Edu vai ser assinando contratado pelo time embaixo. de marketing aqui. Na sequência, o time de marketing vai contratar Estou o Edu fazendo aqui. isso só, exatamente, para me ouvirem. Então, nós estamos te dando um cartão de crédito no final do dia, tá? Eu sempre falo, quando a gente fala de compra, a pior coisa que pode acontecer no supermercado é você encher o carrinho e no caixa descobrir que você não tem o dinheiro para pagar, né? E o que a gente faz? Top, tá aqui um cartão de crédito, você paga o carrinho, depois você vai ver como é que você paga o cartão, mas você não passa vergonha e você sabe que você tem um limite para gastar. O que a gente faz na Acreditas? A gente dá esse ambiente seguro para o locatário, para o locador e para o adquirente de que, olha, se você quer comprar um imóvel, você entra na nossa plataforma e eu vou te dizer, Fred, se você tiver tanto de renda e tanto para dar de sinal, você pode encontrar um imóvel de 1 milhão que eu garanto que eu aprovo para você o financiamento. Fred, se você quer alugar um imóvel de tal valor, você pode ir que eu vou lá, você ser o fiador. Então, você entra no supermercado com o cartão de crédito no bolso, sabendo que você não vai passar vergonha e você não vai perder tempo olhando imóveis que você não vai conseguir adquirir ou alugar, ou, por outro lado, você poderia até ter um imóvel melhor do que você está procurando, porque você não sabe que tem alguém que vai lá e vai acreditar em você e vai te dar o crédito. É isso que a gente faz. No caso da compra, a gente trabalha com todos os bancos, então eu encontro o melhor banco para você. Se você é funcionário público, se você tem alguma condição mais ou menos FGTS, a gente olha para você e fala, em tal banco, nesta situação, você tem a melhor solução, ou maior prazo, ou menor custo, ou maior valor, depende caso a caso. E no aluguel a mesma coisa. E é por isso que hoje a gente é o parceiro exclusivo da OLX, Zap, Viva Real. Por quê? Porque o negócio deles é vender e alugar. Então, quando ele sabe que tem alguém por trás que vai facilitar, como disse o Rui, o fechamento do negócio, tanto para um lado quanto para o outro, a gente é o parceiro ideal deles, a gente é um facilitador de todas essas transações. Esse é o nosso papel. Perfeito, perfeito. Entendi, então, que o principal problema na parte no que diz respeito ao aluguel seria realmente aquela garantia ao locador, né? Quer dizer, que é provida com o seguro aí que vocês oferecem, seguro aluguel. E também, no caso do financiamento, um grande problema é
ter o dinheiro para dar de entrada, isso aí, né, a gente sabe já de longa data, mas em ambos os casos, até diria, é navegar as nuances da decisão, entender o que cabe, o que não cabe, né, como o Eduardo falou aí, né, não ter que deixar nada no check-out lá porque não tinha dinheiro para pagar, quanto que tem que estar de entrada, se vai conseguir o crédito ou não, se o imóvel está no hall de possibilidades ou não. E aí, o que eu estou entendendo no relato de vocês é que vocês estão criando uma plataforma de pega na mão, né? Me dá aqui o teu caso, que eu vou pegar na tua mão e vou te dizer se para você cabe ou não cabe, vou te direcionar e te assessorar nessa decisão, que é uma decisão complexa, né, gente? É uma decisão que, vamos combinar, não é uma decisão simples para fazer, não. É isso mesmo, né? Perfeito. Perfeito. Tá, É perfeito. isso aí. Nosso tempo está acabando. Você consegue dar uma palhinha para a gente aqui, rápida, de momento de mercado? O que vocês enxergam aí para os próximos, sei lá, próximo 1, 2 anos, aí, do ponto de vista de valorização de imóvel? Ou vocês acham que não vale a pena a gente falar um pouco sobre isso? Quer falar, Eu Edu? posso falar Tem um bastante pouco, contexto. eu vou falar um pouco sobre o mercado de aquisição, que é uma coisa assim, existe uma característica cíclica desse mercado, que é, especialmente no Brasil, que não é um mercado de estabilidade grande, né, na inflação e nas taxas de juros, mas é que a gente terminou um ciclo onde as taxas de juros estiveram no pico e ainda estão, e onde a inflação também esteve no pico. Então, a inflação afeta o valor da compra do terreno para o incorporador lançar o produto, afeta a mão de obra e afeta os materiais. Então, junto com a taxa de juros alta, veio também a questão da inflação e o que faz com que o preço dos imóveis, os imóveis ficam menos acessíveis. Então, o que aconteceu? O custo foi subindo por causa da inflação e, ao mesmo tempo, a taxa de juros foi subindo e, portanto, o financiamento foi junto. O que vai acontecer agora? O financiamento está num padrão, num patamar alto, que vai começar a atrapalhar a venda. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que o governo, se Deus quiser, né, vai se manter dentro de um padrão de comportamento responsável e que os juros vão poder começar a baixar. Então, o que a gente antevê? Que, dada a dificuldade que existe hoje do juro alto e dos preços de construção alto, que deixaram hoje, há 3 anos atrás, as incorporadoras não tinham estoque. Hoje elas têm estoque. O que a gente entende? É um bom momento para você ir atrás e negociar, porque em toda essa equação de compra e aluguel, existe o fator oportunidade que a gente não mencionou. É um bom momento de procurar oportunidade para adquirir um imóvel, porque existe estoque no mercado primário das incorporadoras e, muito embora a taxa de juros esteja alta, você pode contratar o financiamento hoje com a taxa de 12 e daqui a 1 ano a taxa baixou, você vai lá e faz a repactuação ou a portabilidade. Então, você garante o custo que está agora, porque a hora que a taxa descer, o custo vai subir. Vai lá, briga, negocia uma compra boa e financia. E amanhã você vai lá e renegocia a taxa, porque isso está na lei. Você pode fazer a portabilidade, não tem custo nenhum para fazer a portabilidade. Você garante as duas coisas, um preço no momento bom e uma taxa cada vez no momento melhor. Mas tem que ir atrás. Você não pode parar no primeiro stand, ou no caso dos imóveis usados, o que acontece é quem está vendendo, seja porque vai comprar outro imóvel, que é grande parte dos vendedores, seja alguém que está precisando de dinheiro, até vender um imóvel mais caro para comprar um mais barato, como as taxas de juros são muito altas hoje, liquidez é a palavra. Então, também com imóvel usado, você vai lá, negocia, faz uma proposta, seja mais duro na negociação, faz primeiro a análise de quanto você pode gastar conosco, saiba que você tem aquele checão e vai lá e briga com o vendedor. E esse diferencial que você consegue vai valer a pena no longo prazo para você ter um bom resultado. Isso eu estou falando da compra. E no aluguel... Eu concordo com o Edu no lado da compra, com uma ressalva, né? Opiniões diferentes aqui. Eu acho que eu esperaria um pouquinho mais. Por quê? Porque apesar
de você poder abaixar, se os juros abaixaram na frente, você pode renegociar seu financiamento, você tem pessoas que poderiam ser aprovadas agora não vão ser, né? Porque com os juros altos ele limita a sua renda, né? Então, assim, você se Poderia esperar um comprar pouco. mais. Então, por isso que eu acho que o Edu está forçando bem a barra em falar, tem que negociar, negocia bem, porque talvez você consiga compensar o Isso. fato disso numa boa negociação. Mas eu concordo com ele que, assim, eu moro em São Paulo, quem anda por São Paulo está vendo que a oferta está gigante no mercado primário, é uma obra atrás da outra, assim, não para de sair prédio, e acho que a tendência lá na frente, como o Edu falou, se tudo correr bem, é começar a cair os juros, e aí acho que aí sim, vamos ter uma oferta bem grande, né? E aí com uma queda de juros, você poderia já ser aprovado num imóvel melhor, e aí eu acho que ali também é um momento de oportunidade, né? Então, assim, acho É. que concordo com o Edu aí, mas eu estou só descasado dele Isso, alguns meses isso é o para ovo frente à aí. galinha, né? Isso é o ovo à galinha, porque assim que os juros começam a cair, o preço reage também. Então, Total. dedique-se a fazer uma boa busca, uma boa negociação, e encontrou o imóvel, saiba quanto você quer gastar, cabe no bolso, vai lá. Não está no momento em que você sabe que você está fixo num lugar, que a tua família está estável, que você está num emprego que você sabe que você vai ter renda. Não está nessa situação? Aluga. O Isso que eu ia mais falar, importante é assim. nesse meio tempo faz um aluguel para poder pensar melhor. Isso. Então, assim, a grande lição aqui entra no site da Creditas, encontre, saiba quanto que você pode gastar de um jeito ou do outro, fazendo o nosso merchan aqui, que a gente vai te ajudar a tomar essa decisão no É limite da muito tua legal. capacidade. É muito Isso. legal, porque de fato você consegue fazer a simulação ali com a sua renda do seu aluguel ou do seu imóvel e ver como você pode estar morando ali nos próximos meses, em que tipo de imóvel e tomar sua decisão baseado já no imóvel que você, e não só na sua renda, mas no É o imóvel que você crer. está olhando. A gente te dá o crédito. Adorei vocês dois, pessoal. Acho que o Merchan tá bem merecido aí, porque vocês fizeram um debate bem rico. Cumpriram um pouco o papel que eu tenho que cumprir aqui sozinho, de vez em quando, de questionar, de fazer um contraponto. Adorei essa dinâmica aí. Gostei das dicas, a questão que o Eduardo trouxe do momento, né, a lembrança da renegociação de taxas da portabilidade, que é uma coisa que as pessoas se esquecem que existe, um baita direito que muita gente não faz uso, né, não se beneficia dele. Muito bem lembrado, obrigado, Edu. E também o acréscimo que o Rui fez aí da questão de, com taxas mais baixas, você acaba conseguindo encaixar a parcela dentro do salário de muita gente que não conseguiria, né? E talvez até aumentar um pouco o valor do Isso imóvel aí. de sonho ou de ambição. Cara, muito legal o debate de vocês aí, pô, muito obrigado. O tipo de conversa que, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aqui, acho que tenho certeza que daria para render bem mais, mas eu vou manter o meu compromisso aqui com o tempo, que já está, aliás, bem estourado, agradecê-los e pedir a vocês dois que façam aí as considerações finais de vocês aí para o nosso público. Muito obrigado. Fred, um prazer estar com você aí, e com o Edu aqui sempre também, que sabe tudo de mercado imobiliário aqui, então sempre bom trocar com ele também. E estamos à disposição, quando você quiser nos chamar de volta aqui, estamos à disposição para vir bater mais um papo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição e esse tipo de conversa sempre ajuda também a nós mesmos deixarmos a mente mais refrescada, né? E o grande ponto assim, não há uma realidade, não existe. Cada um tem, né? Estava falando outro dia com a minha filha, não tem o certo, o errado, a verdade ou a mentira de uma maneira muito óbvia. São pontos de vista, né? Então você sempre tem que ter a mente aberta para ouvir. Poxa vida, será que eu estou certo? Será que o que eu pensei está correto? Então, para mim é sempre muito enriquecedor a gente ter esse tipo de conversa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Fred. Foi um prazer. Legal. Concordo demais. Pontos de vistas agora bem mais embasados aí pelo compartilhamento do conhecimento de vocês dois, mais uma vez. Muito obrigado ao Eduardo, ao Rui e a Creditas. E até a próxima, pessoal.